Olá pessoal, eu sou a Rafa, você está no canal Mania de Artesã. Hoje nós iremos fazer uma abraçadeira de cortina, que também dá para pendurar no carro, do Patriota do Caminhão. E como estamos em vésperas de Copa do Mundo, também dá para ser usado aí como um torcedor brasileiro, muda a cor da calça, por que não, né? Vale aí a criatividade e a intenção. E como estamos em um momento de muito ódio pela opinião alheia, eu já quero deixar claro uma coisa, gente. O meu intuito aqui, não, o que eu fiz não remete à minha opinião política, nem contra nem a favor ninguém, tá? É apenas, vale, eu acho que o momento. Quando eu trago alguma coisa aqui que seja algo que esteja aí em alta, é no intuito de ajudar você, artesã, porque você pode fazer isso daqui para poder ganhar dinheiro, você pode utilizar isso daqui para poder fazer o seu trabalho e ganhar mais dinheiro, aproveitando o que está em alta aí, tá bom? Então, isso daqui não é nem uma afronta ao atual presidente, nenhuma manifestação contra o atual presidente e nem a favor do futuro presidente, nem contra o futuro presidente, tá bom? Minha opinião política é a mais neutra possível e não remete nenhuma incitação de ódio, nenhuma incitação de amor e de idolatria nenhum nem a outro, tá bom, gente? É só pela vibe aí do momento mesmo, para que vocês possam utilizar isso daqui para poder ser uma forma aí de vocês aproveitarem o momento e fazerem uma renda a mais, tá certo? Então já deixa o like, já se inscreve se você não é inscrito, comenta aí se você curtiu, se você não curtiu, comenta se você quer ver algum outro personagem aí, alguma pessoa, ou o que você quiser ver, tá bom? Então, vamos lá. Então, para poder fazer aqui o Patriota, a gente vai precisar de enchimento, né? Como sempre, a linha de trava que não estão aqui, mas a gente vai precisar. O fio vermelho nada a ver, tá, gente? Era outra coisa que eu tava fazendo. Uma cor de pele. Esse eu acho que é champanhe, dá pra usar o amêndoa também. Fio preto. Fio amarelo. O fio preto pro cabelinho pode ser lã também, tá bom? Mas aí a gente vai começar trabalhando com o preto por causa do corpinho dele. O marcador, né? Agulha de costura e eu vou usar aqui a agulha número 2,5, tá? Então, vamos lá, a gente vai começar pelo corpinho dele. Vou fazer um anel mágico. Dentro do meu anel mágico, eu vou colocar os 6 pontos baixos, que a gente está acostumada a usar de praxe, né? Então, vamos lá, vou colocar então aqui 6 pontos baixos dentro do meu anel. Fecho o meu anel e vou fazer somente aumentos, tá? Então, vamos lá, vamos fazer 6 aumentos e aí vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, em cada pontinho de base, vou fazer 2 pontos baixos. Vou fazer aqui, olha lá, um ponto baixo. E no próximo ponto, eu vou fazer um aumento em ponto baixo, tá? Então, primeiro eu faço um ponto, no segundo eu faço 2 pontos baixos juntos. Faço um ponto baixo e agora 2 pontos baixos juntos, tá? Então, vou trabalhar assim por toda a minha volta, fazendo um ponto baixo e um aumento, e vou ter ao final dessa carreira 18 pontos baixos. Nessa carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Porém, quem me conhece sabe que eu gosto de fazer a divisão de pontos nas carreiras pares. Então, como que eu faço? Você pode fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu faço aqui, ó, um ponto baixo, vou fazer um aumento,
Aí, agora eu vou trabalhar normalmente até o final da carreira, com 2 pontos baixos e um aumento em ponto baixo, tá? E aí, ele vai sobrar um pontinho lá no final, depois que eu fizer essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento. E nesse um pontinho que sobrar, eu vou fazer um ponto baixo, normal, tá bom? Sem aumento. Então, vou trabalhando aqui por 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E aí, ao final desta carreira, eu vou ter 24 pontos baixos. Nessa carreira aqui, então, fiz um ponto aqui normal, né, sem aumento. Vou fazer aqui, então, iniciando a carreira, 3 pontos baixos. E agora, eu vou fazer um aumento em ponto baixo. Então, vou marcar aqui, tá, no meu primeiro. E vou fazer um aumento. Então, faço 3 pontos baixos normais, caminho por 3 pontos baixos, e nesse próximo faço 2 pontos baixos juntos. Vou fazer, então, por toda a minha volta, 3 pontos baixos e um aumento, e vou ter ao final dessa carreira 30 pontos baixos. Nessa carreira, eu vou fazer novamente a divisão de pontos, mas essa carreira é a nossa última carreira de aumentos, e eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento, tá? Então, eu, como vou fazer a divisão de pontos aqui, eu vou fazer apenas 2 pontos baixos, vou fazer um aumento em ponto baixo, e agora eu vou trabalhar normalmente por 4 pontos baixos e um aumento. E aí, chegando ao final desses 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, no meu aqui, vai estar sobrando 2 pontinhos, por causa da divisão de pontos, eu vou fazer ele normalmente sem aumentos, tá? E aí, ao final dessa carreira, independente da contagem, do aumento de pontos, e aí, ao final dessa carreira, independente da divisão de pontos ou não, a gente terá 36 pontos baixos. E aí, nós iremos fazer a nossa última carreira em preto, e nós iremos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Com 36 pontos baixos. E aí, eu posso mudar a minha cor. Bom, gente, então eu tinha falado, né, que a gente podia mudar de cor após fazer uma carreira inteira de 36 pontos baixos. E aí, eu mudei de cor para amarelo e fiz 8 carreiras de ponto sobre ponto na cor amarela. E aí, eu vim aqui, ó, já comecei os 4 pontos baixos na carreira de número 17. Então, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição nessa carreira de número 17, e vou fazer por toda a minha volta 4 pontos baixos e uma diminuição. E aí, eu vou fazer mais 2 carreiras, tá? Ou seja, a carreira 18 e 19 serão de ponto sobre ponto na cor amarela. Agora, na carreira de número 20, nós iremos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Iremos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta. E aí, nós iremos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Essa carreira aqui vai ser finalizada com 24 pontos baixos, tá? Bom, gente, terminei aqui. Vou fazer agora uma carreira inteira de 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, encerrar a carreira com 18 pontos baixos, e aí eu vou fazer novamente uma carreira inteira de ponto sobre ponto. Enchi aqui para ficar mais fácil. E agora eu vou fazer a minha última carreira amarela, tá? Então, já prepara aí a cor de pele. Vou fazer aqui um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição por toda a minha volta. Vou encerrar essa carreira com 12 pontos baixos e vou trocar a minha cor, tá bom? Bom, gente, então mudei aqui, dei um nozinho, né, entre um e outra linha, as duas cores pra gente poder trabalhar aqui bem legal, bem bacana, sem soltar. Vou fazer, então, começar a cabecinha, e vou fazer aumento
por toda a minha volta. Eu tinha 12 pontos baixos aqui quando encerrei a minha cor amarela, então agora eu vou ficar com 24 pontos baixos na cor champanhe. Vou fazer agora 3 pontos baixos e um aumento, tá? Vou trabalhar com 3 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Ao final desta carreira, eu vou ter 30 pontos baixos, tá? Então, 3 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer aqui minha outra carreira de aumentos. Eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vou fazer aqui a divisão de pontos, então, vou fazer 2 pontos baixos, vou fazer um aumento e vou trabalhar com 4 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. E chegando ali ao final da minha carreira, eu vou ficar só com 2 pontos baixos sobrando, do qual vou fazer 2 pontos baixos simples, tá? Então, 4 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. No final dessa carreira, eu vou ficar com 36 pontos baixos. Bom, gente, vou fazer minha última carreira de aumentos, então, vou fazer aqui uma carreira de 5 pontos baixos e um aumento, tá? Então, vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Ao final dessa carreira, eu vou ter 42 pontos baixos, e aí, a próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, apenas uma carreira de ponto sobre ponto, tá bom? Bom, gente, fiz aqui, tá? A minha carreira de ponto sobre ponto. E agora, eu fiz aqui, eu iniciei a minha outra carreira fazendo 21 pontos baixos, normais. E agora, ele tem um ponto especial aqui, chamado ponto bolha, que é o ponto do narizinho dele, tá? Então, eu vou dar uma laçada aqui na minha agulha. Vou vir aqui, ó, vou fazer meio ponto alto, porém, ó, eu só vou passar a laçada nessas duas laçadas aqui. Vou ficar, ó, com 2 laçadas na minha agulha. Vou laçar de novo, vou vir aqui, vou fazer metade do ponto alto. Olha lá, vou passar pelas duas, vou ficar com 3 pontos, 3 laçadinhas na minha agulha. E agora, eu vou fazer o último meio ponto alto, olha. Fiz meio ponto alto, vou ficar com 4 laçadas na minha agulha. Então, vou vir aqui e vou dar mais uma laçada e deslizar pelas 4, tá? E vou continuar fazendo ponto baixo aqui pela minha carreira. Ele vai ficar, ó, cheinho, tá vendo? E aí, eu vou encerrar a minha carreira com 20 pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? E vou fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então, com 42 pontos baixos aqui, eu vou fazer aqui, ó, tá? Ponto sobre ponto. Bom, gente, daí eu fiz aqui as 7 carreiras, né, de ponto sobre ponto. E aí, eu vou iniciar aqui as carreiras de diminuições, tá? Então, eu vou vir aqui, vou começar fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição. E vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda essa carreira, e vou voltar a ter 36 pontos baixos, tá? Então, 5 pontos baixos e uma diminuição. Terminada aqui a carreira, vou fazer uma carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Então, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta. E ao final desta carreira, eu vou ter 30 pontos baixos. Então, 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou fazer uma carreira inteira de 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, vamos lá. 3 pontos baixos e uma diminuição, vou ficar ao final dessa carreira com 24 pontos baixos, certo?
Bom, gente, eu vou colocar aqui os olhinhos, então. Eu escolhi os olhinhos número 10. Geralmente eu uso o olhinho número 9, mas eu vou usar o número 10 porque como ele tava meio assustadinho, eu vou usar o número 10, que vai ficar maiorzinho. Mas aí vocês podem usar aí o que vocês quiserem, tá bom? Olha, eu vou colocar na terceira carreira aqui, ó. Eu sempre coloco assim, rente com o olhinho. Vai dar 8 pontos de distância aqui, ó, um do outro, tá? E aí eu gosto de fazer aqueles rolinhos em crochê que eu acho que o pescocinho fica mais firme. Mas como eu estou meio sem tempo, eu vou usar o bastãozinho de cola mesmo. Vou colocar, né, pra sustentar melhor o pescocinho e vou terminar de encher aqui. Bom, agora eu vou fazer uma carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Então, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta. Ao final dessa carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição, vou ter 18 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma carreira de 1 ponto baixo e uma diminuição, e vou ficar com 12 pontos ao final dessa carreira. Então, um ponto baixo e uma diminuição por toda a nossa volta. Bom, gente, aí eu fiz aqui uma carreira só de diminuições, né? Foram 6 diminuições e fechei, tá? Aí depois a gente vai bordar aqui a sobrancelha e a boquinha e a parte do cabelinho, mas eu vou reservar ele por enquanto, olha lá, ele fica firminho. E vou fazer a boquinha não, perdão, a perninha. A perna, como ela é feita em preto, então, e o preto é meio ruim de ver, então eu já comecei aqui na parte que é tudo igual aí pra vocês, arteiras lindas, né? Então, vamos lá. Eu fiz aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico, fiz uma carreira só de aumentos, fiz uma carreira de 1 ponto baixo, um aumento, e fiz uma carreira de ponto sobre ponto. A gente tem aqui 18 pontos baixos, tá? E agora eu vou começar uma sequência diferente com vocês, então a gente vai fazer juntas aqui. Eu vou fazer 5 pontos baixos aqui. E agora, eu vou fazer 4 diminuições seguidas, tá? Então, olha lá, uma diminuição. Duas diminuições. Três. E 4. E aí, vai me restar 5 pontos, do qual vou fazer ponto sobre ponto. E aí, eu vou iniciar aqui, ó, vou tirar o meu marcador e vou iniciar fazendo 5 pontos baixos. Fiz aqui 5 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 2 diminuições seguidas, olha lá. Uma diminuição, né? Vou pegar aqui. Uma linha preta é ruim de ver, né, gente? Tem que ficar confirmando se é o ponto mesmo. Ok, uma diminuição. E agora, mais outra diminuição. E aí, vai me restar 5 pontos, vou caminhar os 5 pontos aqui. Agora, novamente, eu vou tirar aqui, vou fazer 5 pontos baixos.
Vou fazer uma diminuição, apenas uma dessa vez, tá? E vou fazer 5 pontos baixos aqui, ó. Novamente, eu vou tirar o meu marcador, vou fazer 5 pontos baixos. E aí, eu vou fazer uma diminuição. E vou caminhar aqui o restante da carreira, que vai dar 4 pontos. Olha, 1, 2, 3, 4. Eu vou ficar aqui com 10 carreiras. 10 carreiras não, perdão, tá? 10 pontos. E aí, eu vou fazer 9 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, vou só fazer aqui 9 carreiras de ponto sobre ponto. Vamos fazer uma outra perninha dessa, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês o bracinho, que também não tem segredo. O bracinho, eu vou começar com a cor da pele, vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico, vou fazer só aumentos. Então, vou ficar com 12 pontos. Vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. E aí, eu vou fazer aqui, ó, que daí deu a mãozinha. Vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, que vai ser onde eu vou começar o meu bracinho, tá? Vou fazer 20 carreiras de ponto sobre ponto. Aqui eu encho só a mãozinha, tá? Eu encho só a mãozinha dele. Depois de feito 20 carreiras de ponto sobre ponto, eu vou mudar para a cor amarela e vou fazer 9 carreiras de ponto sobre ponto na cor amarela, tá bom? Só enche a mãozinha, faz 2 bracinhos, certo? Bom, gente, daí agora, ó, vamos bordar lá. Eu vou começar lá em cima, porque vai vir aqui o bonezinho, né? Então, não vai aparecer. Vou começar a bordar a sobrancelha. Aí, eu vou vir aqui, ó, eu vou contar 2 carreiras pra cima do meu olhinho. Então, olha lá. Vou deixar aqui um pouquinho, né? Eu vou contar, ó, 1, 2, ele tá rente com um olhinho. Vou contar 2 pontos pra cá, ó. 1, 2 pontos pra cá. O terceiro ponto, ao invés de eu contar aqui na mesma linha reta, eu vou contar ele em diagonal, aqui, que vai ser onde eu vou entrar, ó. Então, 1, 2 pontos retos. O terceiro eu venho contando aqui, ó, em diagonal, pra ficar a sobrancelha curvadinha, não ficar reta, tá? Então, olha lá, assim. Aí, eu já venho aqui, ó, na mesma linha, 2 pontos pra cima, né, da sobrancelha, e rente com o olho, tá? Coloquei um a mais aqui. Então, ó, a mesma coisa. 1, 2, o terceiro a gente conta em diagonal. Então, 1, 2, o terceiro lá em diagonal. E aí, a sobrancelha vai ficar curvadinha, tá? Então, fica assim. Aí, a boquinha, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer, dá pra fazer sorrindo, né? Se você for fazer o torcedor, dá pra fazer sorrindo. Eu vou fazer a boquinha dele reta, ó. Então, eu vou contar aqui, eu vou pegar ele na direção do olho, ó, tá vendo? Aqui, na direção do olho, até a direção do outro olho. Aí, gente, eu vou contar, ó, aqui eu vou contar 5 pontos, porque é onde vai dar a minha... o meu outro ponto rente ao olhinho aqui, tá? Então, vai ser 5 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui... E não vou terminar, porque eu quero a boquinha dele puxadinha pra baixo, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó, no meu ponto de cima. E vou puxar, ó, vou passar pelo meio.
Ó, passei pelo meio aqui, tá vendo, ó? Vou colocar no mesmo ponto e vou subir lá pra arrematar, que daí aqui finalizou, ó. Aí a boquinha dele vai ficar puxadinha pra baixo, ó, assim, tá vendo? Tá? E aí eu vou pegar e vou colocar, vou amarrar aqui e vou arrematar. E agora a gente vai fazer o bonezinho. Bom, pessoal, então, olha, eu costurei aqui, né, as mãozinhas, eu costurei ambas duas carreiras abaixo do amarelo aqui, ó. Olha lá, um, dois, peguei daqui pra baixo. E os pezinhos coloquei aqui, mais centralizadinho. Ele tem o pezinho, olha lá, assim, né? Essa partezinha, então, é a parte da frente. E agora eu vou fazer o bonezinho junto com vocês. Eu fiz aqui, olha, carreiras, aquelas carreiras comuns do amigurumi, né? Então, 6 pontos baixos dentro do anel mágico, uma carreira só de aumentos, uma carreira de 1 ponto baixo e um aumento, uma carreira de 2 pontos baixos e um aumento, uma carreira de 3 pontos baixos e um aumento, uma carreira de 4 pontos baixos e um aumento, uma carreira de 5 pontos baixos e um aumento. E depois eu fiz 5 carreiras de ponto sobre ponto. E agora eu vou fazer aqui com vocês a abinha desse boné, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou caminhar aqui, olha, por alguns pontos baixos, tá? Eu ainda não fiz essa parte, então eu vou ir calculando aqui com vocês e já falo a quantidade de pontos que iremos fazer para fazer a aba. 12 pontos baixos para fazer a abinha, tá? Então, vou fazer aqui, caminhei por 12 pontos baixos, então, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou fazer, e vou voltar fazendo os mesmos 12 pontos baixos. Olha lá, vou fazer aqui a mesma coisa, tá? E vou trabalhar assim por algumas carreiras. Já volto aqui com vocês para poder contar quantas carreiras dessa forma eu fiz, tá bom? Bom, gente, eu fiz aqui, então, 6 carreiras, tá? Olha lá como que fica. E aí, eu vou caminhar agora com pontos baixíssimos pra gente poder dar acabamento aqui nesse bonezinho. Então, vou vir aqui, ó, pra deixar ele arredondado, ao invés de pegar aqui, eu vou pegar lá no meio, ó. Tá? Aí, ó, ele vai dar um acabamento arredondado nessa abinha aqui. Então, vou vir aqui. E aí, daqui, eu vou direto, ao invés de vir pra cá, nesse próximo ponto, que seria o próximo ponto, eu vou vir, ó, pra cá, neste segundo. Tá vendo, ó? Pulei um ponto. Vim pra cá. E aí, eu vou caminhar em pontos baixíssimos até o outro lado lá, tá bom? Ó, tá vendo que ele ficou arredondadinho? Então, olha lá, gente, caminhei com pontos baixíssimos até aonde? Até o penúltimo ponto aqui, ó, tá vendo? Terminei aqui, vou pular esse e vou vir pra cá, ó, pra poder deixar o mesmo acabamento arredondado, certo? E aí, daqui, eu vou pegar aqui em cima, pra poder deixar ele arredondado, igual o outro. E aí, eu vou terminar aqui, né, em pontos baixíssimos pra ficar certinho e arremato. Daí, a gente vai voltar aqui agora com o cabelinho dele, tá? Então, olha lá, fica assim, tá? E aí, a gente vai colocar aqui agora o cabelinho.
eu vou voltar então com a minha cor preta para fazer o cabelinho. E aí a gente vai medir aí, né, usar o boné como parâmetro. Vou começar da lateral, ó, vocês viram que desse daqui eu já comecei, então eu vou virar pra cá, tá? Vou contar aqui do meu olhinho 5 pontos pra iniciar, tá bom? E aqui, ó, eu vou colocar lá na segunda carreira, ó. Vou vir aqui, ó, mais rente com o braço, tá? E na altura do olho. Então, olha lá pra vocês entenderem na prática o que eu falei. Segunda carreira da cor de pele aqui, da parte do pescoço pra cima, porque uma parte é como se fosse pescoço, né? E aí, eu venho aqui, ó, mais alinhado ao bracinho dele, pra colocar, introduzir minha agulha na parte de baixo. E na parte de cima, eu vou contar rente ao olhinho aqui, ó, essa primeira carreirinha do olhinho, 5 pontos depois do olhinho, tá bom? Vou vir aqui. Então, olha, eu vou ir trabalhando assim. Vou ir preenchendo os espaços. Você pode colocar aí do seu jeito, tá bom? Mas eu vou ir preenchendo esses espaços aqui. Eu vou deixar a agulha pra baixo, porque eu acho mais fácil de trabalhar assim, de ir preenchendo assim. Olha lá, então, ó, preenchi esse lado, então, essa partezinha. Então, agora eu vou preencher esse ponto. Vou voltar aqui no mesmo ponto por alguns, tá? Pra poder dar um preenchimento desse espaço aqui, dessa parte. Olha lá. Agora, ó, venho pro próximo ponto aqui do lado, mas continuo lá no primeiro de baixo, por enquanto. Vou deixando ele mais soltinho assim, não tão apertado e não tão solto, tá bom? E aí, olha, vou ir mudando o ponto de baixo também, tá? Então, venho aqui em cima, mudo o próximo aqui, ó. Bom, gente, então olha lá a parte do cabelinho, tá? Se for preciso aqui com um bonezinho preenche mais, eu vou arrumar aqui o bonezinho, vamos arrumando. E aí, olha, se vocês quiserem costurar o bonezinho, pode costurar, tá bom? E aí, está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.